Olá pessoal, saudações OnLuz, e eu estou de volta então com este vídeo com orientações terapêuticas para que a gente possa entender um pouquinho mais a visão, né, do livro Além do Karma de José Trigueirinho Neto. Então, como vocês já estão acostumados, nós estamos trazendo para vocês então estas orientações com base no livro Além do Karma, tá, gente? Que é esse livrinho aqui maravilhoso que pode trazer muitas informações, muitas dicas para quem justamente quer entender um pouquinho mais sobre a lei do karma e como ela está sendo aplicada na atual humanidade, né? Em todos nós, seres humanos de superfície, que estamos sujeitos então a vivermos experiências na matéria e que estão sujeitas à lei do karma, certo? Então, este livro, ele traz exatamente algumas das principais situações que nós, seres humanos, estamos enfrentando na atual existência. E ele explica muitas das situações que levam a gente passar por estas situações, na grande maioria, mais conflitantes, mais desafiadoras, mais perturbadoras, certo? E nós, então, do Instituto OnLuz, recebemos a orientação, como vocês já sabem, para que a gente possa, então, fazer uma leitura mais ampla, né? Trazer alguns detalhes a mais de como a gente pode fazer para entender a lei do karma e todas as situações que este livro então nos aponta, para que a gente possa então aplicar e viver na prática estas instruções e trazer para a nossa vida então um maior equilíbrio, uma maior harmonia, para que a gente possa então realmente, né, gente, viver uma vida bem mais harmônica na nossa atual existência, certo? Então, gente, a partir de agora, né, neste videozinho, então, eu vou trazer para vocês a continuação e a última parte do capítulo 2, né, da segunda parte do livro, que fala sobre o karma na vida do ser humano. E eu vou trazer alguns apontamentos com base em todas as experiências que a gente também foi vivendo, tanto experiências pessoais como experiências da própria vida profissional também, né, de todas as situações que a gente foi vivenciando com os pacientes, com todas as pessoas que foram chegando ao Instituto OnLuz, tanto nas terapias personalizadas, como também nos cursos, nos workshops, nas palestras, enfim, tudo aquilo que o Instituto OnLuz foi desenvolvendo por meio das hierarquias superiores, para que a gente pudesse então trazer para todos vocês estas experiências e para que cada um possa trazer para si essas experiências também, né, gente? Para que cada um possa avaliar com base nestas situações que serão apresentadas, aplicar para a sua própria vida, certo? E neste capítulo, então, ele fala sobre o reequilíbrio e cura por meio do karma. Então, muitas das situações que acabam acontecendo nas nossas vidas, elas são situações um pouco mais desafiadoras, não é verdade? A gente acaba passando por algumas experiências nas nossas vidas que geram bastante transtornos. E um desses transtornos que mais acabam afetando a nossa vida é principalmente quando a gente vem a passar por algum tipo de patologia, né? Alguma doença, alguma disfunção, seja ela física, seja mental, seja espiritual. E para que ocorra, então, muitas vezes esse equilíbrio e uma cura mais profunda, nós temos uma programação que a nossa própria alma escolheu para que a gente possa, então, acelerar um processo, uma cura kármica, como que a gente acaba apontando, né? Uma queima da cura do karma. Tá? Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo, na grande maioria das vezes, é que grande parte das pessoas, ao passarem por algum tipo de experiência patológica, por desenvolverem alguma patologia na sua vida, ou algum familiar, inclusive, também desenvolver algum tipo de patologia, o que acaba acontecendo na grande maioria das vezes para
boa parte das pessoas é justamente um desequilíbrio emocional muito grande, né? Porque grande parte de nós não aceitamos aquela condição que a pessoa está vivenciando, ou nós mesmos, né? Há uma não aceitação de determinadas circunstâncias que o nosso corpo físico acaba apresentando como sendo um processo patológico, tá? Então, grande parte de nós acaba não aceitando essa condição e fazendo com que as patologias que se apresentem, elas vão se intensificando ainda mais, ao invés de promover a cura que ela veio realizar. Então, o livro Além do Karma, ele aponta exatamente isso, né? Que acontecem, digamos assim, todas as patologias, melhor dizendo, quando elas são sentidas pelo nosso corpo físico, elas vêm para promover justamente um equilíbrio daquele caos interior que precisa realizar uma ordem, vamos dizer assim, né? Então, a patologia, ela se apresenta justamente para gerar uma necessidade de ordem na nossa vida. Alguma situação que estava desordenada no passado, alguma situação em que os nossos registros de alma foram armazenando, foram acumulando muitos acontecimentos, muitos fatos, muitos sentimentos, muitas emoções negativas, e a nossa alma decidiu então que através de uma patologia ocorreria um equilíbrio maior para que a cura se fizesse, certo? Então, uma das formas mais importantes para acelerar o karma é justamente a manifestação destas patologias, porque elas vão se tornar como se fosse um aperfeiçoamento para a nossa alma, um aperfeiçoamento de todos os aprendizados que a gente precisa ter para que a gente possa avançar na escala evolutiva. Tá? Então, muitos de nós podem passar por N situações, desde uma simples dor física, né, uma dor muscular, uma dor de cabeça, uma dor seja nas costas, uma dor nos braços, uma dor em qualquer parte do corpo, tá? Dores em geral, tá, gente? Como também uma patologia um pouco mais severa, tá? Então, essas situações, estas enfermidades que vão se apresentando, elas justamente vêm para que a gente possa, então, fazer com que uma cura se dê um nível mais profundo de todas as situações kármicas que a gente veio vivenciando de experiências, certo? Então, uma das formas que a lei do karma, ela age nas nossas vidas é por intermédio das patologias. E quanto mais a gente for aceitando estas patologias na nossa vida, mais ela vai trazer um equilíbrio, mais ela vai trazer uma cura mais profunda, certo? Então, quanto mais a gente for relutando contra isso, não aceitando essa energia na nossa vida, né? Essa questão patológica que se apresentou para que ocorresse uma cura kármica, mais difícil vai se tornar a cura desta patologia, certo, gente? Então, esse capítulo, ele vai abordar basicamente estas situações. E no passar, né, da leitura, né, deste capítulo, eu vou apontar para vocês algumas das situações que o livro também aponta, mas que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, certo, gente? Pois bem, então as doenças, como eu acabei de falar para vocês, elas são um processo de curas que a gente precisa desenvolver aqui, tá? Então, a doença, antes de ela se manifestar no corpo físico, ela vai primeiramente estar nos nossos registros de alma, como se fossem muitos arquivos de acontecimentos que a gente tem de vidas passadas e que na atual existência, esse arquivo está tão abarrotado de situações, de informações, de acontecimentos, que o nosso corpo físico ele vai externar aquela condição patológica para que a gente possa realizar aquela cura necessária.
como comentado anteriormente, né? Então a patologia ela surge como uma necessidade de colocar ordem no arquivo, vamos dizer assim, né? Colocar ordem na casa. Então, tudo aquilo que a gente vem vivenciando de patologias, seja no sistema nervoso, no sistema endócrino, no sistema linfático, cardíaco, respiratório, digestório, reprodutor, geniturinário, bom, todos os sistemas do nosso organismo, eles, ao gerarem uma certa enfermidade, uma certa patologia, vai fazer com que aquela situação que está desordenada dentro de mim, ela possa se organizar, ela possa se colocar numa determinada ordem que vai fazer com que tudo aquilo que está desorganizado em mim se organize. Toda aquela condição emocional, mental ou espiritual que no passado eu possa ter trilhado, né, por algum tipo de caminho mais tortuoso, que eu possa ter tido algum tipo de envolvimento mais negativo, que eu possa ter cometido alguns excessos, cometido alguns equívocos. Então estas situações elas vão ficando acumuladas no nosso registro de alma e estas informações elas vão ser as geradoras das enfermidades, certo, gente? Então, como o livro também aponta, cada uma das enfermidades que se apresentam na nossa vida, elas vão ser colocadas para nós exatamente da forma que o nosso corpo, que a nossa alma e que o nosso espírito tem a condição de suportar esta enfermidade. Que nem diz aquele ditado, né, gente? Ninguém carrega uma cruz maior do que a que pode suportar. Então é exatamente isso. Cada uma das doenças, das enfermidades que se apresentam na nossa vida é uma escolha de tudo aquilo que a gente veio organizando na nossa vida para que a gente pudesse fazer uma cura kármica mais aprofundada, para que a gente pudesse fazer então essa aceleração de todas as situações que nos prendem à fisicalidade terrena, para que a gente possa avançar então a escala evolutiva, certo, gente? Então, o que acontece, né? As patologias, elas vão justamente provocar uma purificação muito intensa de tudo aquilo que eu vivi de experiências no passado, independente do tipo de patologia que a gente tem, tá? Então, esta patologia, seja ela, vamos pegar as patologias mais leves, né? Uma enxaqueca, seja ela um problema gastrointestinal, como por exemplo uma azia, uma má digestão, seja um problema, né, uma patologia que provoca erupções cutâneas, né, patologias dermatológicas, ou uma patologia um pouco mais severa, como na grande maioria das vezes que a gente está percebendo que está aumentando também consideravelmente as questões de câncer, né? Patologias do sistema neurológico, como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, ou inclusive, né, patologias psíquicas, como sendo bipolaridade, esquizofrenia. Então, qualquer uma destas condições ou destas enfermidades que a gente apresenta, ela é um acúmulo, como já comentado, de inúmeras situações e que estas informações, gente, elas ficam armazenadas justamente aqui, nos nossos chakras, tá? Então, essas memórias, né, elas ficam armazenadas nos nossos chakras e cada uma destas informações, cada uma destas memórias, ela vai provocar em nós algum tipo de patologia no nosso corpo físico, certo? Então, quanto mais a gente for carregado de memórias, quanto mais a gente tiver o nosso HD aqui, que eu costumo chamar, né? Cada chakra que é um HD de memória, gente, ele vai fazer com que a gente acabe desenvolvendo algum tipo de patologia no corpo físico, tá? Então, estas informações, elas podem ter sido providenciadas, digamos assim, ou armazenadas ao longo de todas as nossas encarnações no plano terreno,
tá? E cada uma destas informações, elas precisam ser esvaziadas, elas precisam ser eliminadas, elas precisam ser purificadas, justamente para não tornar o nosso corpo físico uma espécie de tanque de roupa suja, vamos dizer assim, onde a gente encarna aqui com o intuito de só ficar lavando roupa suja do passado. Então, estas patologias, gente, elas vêm como se fosse isso, porque eu não curei, eu não modifiquei situações, eu não modifiquei hábitos lá no passado, e estas situações, elas acabaram se manifestando nesta atual existência, tá? Então, quanto mais eu for acumulando estas informações, mais propícia é a chance de eu desenvolver algum tipo de patologia na atual existência, tá? Então é muito importante a gente sempre fazer uma autoanálise de como está a minha vida, a minha saúde, não somente física, mas principalmente emocional e espiritual. Porque a partir do momento em que a minha condição de saúde emocional ela está em desequilíbrio, mais chances eu vou ter de desenvolver a médio e longo prazo uma patologia no corpo físico, tá? Porque os nossos chakras aqui, gente, eles são como se fossem um imã, tá? Eles também vão atrair situações do nosso cotidiano, de todas as situações que a gente vai vivenciando no presente momento, para que estas informações sejam as geradoras de tudo aquilo que a gente vivencia de dor e de sofrimento, tá? Então, as patologias, né, as enfermidades, elas vão se apresentar quando o meu corpo emocional e o meu corpo espiritual estiverem em desequilíbrio, tá? Justamente porque estas informações armazenadas aqui nos chakras, gente, elas vão fazer com que aquelas informações mais densas venham à tona, para que a gente então manifeste essa patologia. Então, o que acontece também com grande parte de nós, né, ou com grupos, melhor dizendo, com grupos específicos que desenvolvem determinadas patologias, elas vêm a contribuir para uma cura planetária, né? Por exemplo, determinados surtos de doenças que acontecem em determinadas localidades indica que aquela informação que é o que está acontecendo, né, naquele grande grupo, por exemplo, né, a patologia que está acontecendo no atual momento da humanidade, ela não está gerando uma cura planetária, né, porque a gente sabe que existem muitas informações por aí que são questão que está tratando como sendo uma guerra biológica, então é outro fator, tá, gente? Mas aqui são grandes surtos, por exemplo, de sarampo, de varicela, de outras patologias que pegam vários grupos ao mesmo tempo, localizados em várias regiões do planeta, tá? Então, essa energia de cura planetária, ela indica que aquele grupo que manifestou determinada patologia, ela vive sob a mesma condição psíquica, emocional e espiritual. Ela vem aguardar a mesma frequência, as mesmas memórias, os mesmos traumas e que precisam ser equilibrados, tá? Então, quando ocorre esses surtos, né, fugiu o nome agora, gente, mas esses surtos de mais corriqueiros, viroses, lembrei, as viroses, gente, ela vem justamente para fazer com que as pessoas elas curem grupalmente, ou melhor, planetariamente, uma informação que está no campo eletromagnético do planeta, não necessariamente somente no campo eletromagnético da pessoa, mas principalmente de todo o inconsciente coletivo que está passando por aquela mesma experiência, certo? Outro ponto importante é cura do grupo kármico, ou seja, pessoas que fazem parte de mesmos vínculos, seja profissional, seja familiar, seja
social ali, pessoas que estão nos mesmos grupos e passam por algum tipo de experiência idêntica, tá? Algum tipo de enfermidade idêntica, vai fazer com que aquele grupo que também guarda informações, alguns registros mais negativos do passado, que também podem ser equilibrados por meio da manifestação de uma enfermidade coletiva, tá? Então, esta informação, ela vem fazer com que aquela patologia acelere o karma daquele grupo, tá? Para que aquele acordo em comum que o grupo fez, digamos assim, antes de encarnar, vai fazer com que as pessoas elas busquem essa cura de uma forma coletiva também, uma vez que aquela enfermidade, aquela patologia, ela foi gerada por um mesmo trauma no grupo, certo? E que ela precisa ser sanada da mesma forma. Então, da mesma forma que foi gerada por um estado mental, emocional e espiritual desequilibrado, ela também vai vir através de uma enfermidade para que se cure da mesma forma, tá? É como na homeopatia acaba acontecendo, né? Para que possa ser feita uma cura, digamos assim, de uma pessoa que passou por um processo de envenenamento, na homeopatia, ela vai, através de uma pequena dosagem de uma medicação ou do veneno que a pessoa foi vítima, né, de envenenamento, fazendo ali um pequeno, ou melhor, fazendo ali a mistura, né, de uma pequena concentração deste veneno, né, para que a pessoa possa ser ministrado para ela aquela medicação, ela vai poder promover uma cura maior do que se ela ficar tomando medicações alopáticas, tá? Então, o que eu quis explicar para vocês em relação a isso, gente? A partir do momento em que pequenas doses da mesma situação que aconteceu sob um aspecto emocional, espiritual nas nossas vidas, aquela mesma dosagem, mas em proporções menores, aquela mesma situação, aquele mesmo acontecimento, aquele mesmo fato em proporções menores, pode gerar uma cura a nível de grupo, tá? Então, o que acontece é que quando ocorrem essas manifestações patológicas de enfermidades nesses grupos, vai precisar acontecer um gatilho emocional, mental e espiritual para que aquele grupo acesse aquela informação que está na memória causadora daquela enfermidade e possa realizar uma cura, certo? E da mesma forma, o que acontece são com os grupos familiares. Então, muitas vezes, uma pessoa ela acaba se sorteando, vamos dizer assim, né, gente? Ela acaba assumindo uma responsabilidade para desenvolver algum tipo de enfermidade em que o grupo familiar está envolvido, para que aquela pessoa ela venha a purificar com mais intensidade o karma familiar, tá? Por exemplo, gente, nós temos uma família que nós acompanhamos que anos atrás ocorreu uma manifestação de um câncer na mãe, né, na mãe do grupo familiar. Então ela manifestou um câncer, a família num primeiro momento ela ficou bastante desorientada, né, principalmente o esposo e o filho caçula, né, que na época o filho caçula tinha 28, 29 anos, uma coisa assim, né, então já era também pai de família, né. Então a mãe, né, manifestou então essa patologia câncer e foram sendo então desenvolvidos no grupo familiar uma não aceitação num primeiro momento sobre aquela condição patológica, né? Todo mundo ficou ali
muito abalado emocionalmente, o esposo e o filho desacreditando, mas como a gente acompanhava esta senhora e também as duas filhas, né, ocorreu ali uma união das três em oração para que fosse sendo feito o melhor para aquela situação. Né? Então as três se uniram em oração, em meditação, em doação da energia do Reiki Luz e foram então diminuindo os efeitos de todo o tratamento que ela precisou passar, mas também promovendo uma posterior, né, unificação entre a esposa, o filho e o esposo também, tá? Porque esta patologia, nesse grupo familiar, ela promoveu um equilíbrio das situações conflituosas que estavam acontecendo no meio familiar. Porque antes da descoberta desta patologia, tinham muitos conflitos, brigas, desentendimentos entre pai e filho, né? E a partir do momento em que esta patologia se apresentou na genitora, né, na matriarca da família, cessou-se por um bom período a energia dos conflitos entre pai e filho. Então, ocorreu uma cura kármica nesse sentido, certo? Então, esta mãe, ela veio também, né, de orientações das hierarquias, quando eram realizados os atendimentos para ela, em que esta situação, então, patológica, esta enfermidade se manifestou na vida dela, para que ela pudesse promover uma cura e uma unificação, né, uma união maior entre pai e filho, né, porque sempre tiveram conflitos na vida pelos relatos da família. E a partir desta patologia, o filho, principalmente, ele começou a perceber os seus equívocos e a buscar melhorar os seus hábitos, tá? O pai também, né, por um bom período, até onde a gente tem as informações, ele também conseguiu equilibrar um pouco mais as suas atitudes e os conflitos que antes eram diários acabaram se espaçando muito, tá? Então, esta enfermidade, ela promoveu essa união, né? Cessou, então, alguns conflitos maiores que existiam entre eles para promover, então, esta cura familiar, certo, gente? Então, é muito importante a gente, quando manifesta algum tipo de enfermidade nesse sentido, a gente procurar avaliar como eu estou me sentindo em relação a isso, porque muitas vezes essa não aceitação, ela, ao invés de promover aquela cura que está sendo programada pelas hierarquias superiores para as nossas vidas, ou aquilo que a nossa alma programou para a gente, tá? Uma questão de uma aceleração na cura kármica, ela pode piorar ainda mais a condição da patologia, e o que poderia ser curado agora, né, nesta atual existência, não vai curar. Ela vai ficar para uma próxima etapa, para uma outra vida, para promover a cura, tá? Já quando acontece, gente, a aceitação, né, daquela condição patológica, daquela enfermidade, ocorre então um equilíbrio maior destas energias. E aquilo que poderia levar meses e muitas vezes anos para poder ser curado, vai diminuindo também o tempo da incidência desta patologia. E a cura, naquele ponto, sob um ponto de vista físico, ela acontece também, tá? Mas é muito importante a gente também avaliar tudo aquilo que pode ter levado essa manifestação, não somente as memórias, né, gente, mas os meus hábitos, os meus costumes, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, a minha forma de sentir. Então, tudo isso é muito importante para que ocorra a abertura desses registros que estão armazenados aqui nos nossos chakras, tá, gente? Porque os nossos chakras, como eu falei anteriormente, né, eles são pontos muito importantes de armazenamento das nossas memórias, tá?
Então, os chakras, eles armazenam todas as memórias que a gente viveu no passado, todas as experiências que a gente acumulou ao longo das nossas vidas. E eu vou trazer alguns apontamentos. Eu não vou falar sobre todos os chakras, gente, porque é muita informação, tá? Mas eu vou trazer para vocês aqueles chakras que mais a gente percebe que tem problemas que se manifestam principalmente nas pessoas que nós acompanhamos aqui no Instituto OnLuz, tá? E um dos principais que mais ocorre a manifestação de problemas patológicos é tanto aqui, ó, no sistema reprodutor, que é conduzido ou que é monitorado, digamos assim, pelo chakra umbilical, tá? Também tem aqui o chakra plexo solar, que coordena todo o sistema gastrointestinal, e o chakra aqui cardíaco, tá? Que também coordena o sistema cardíaco e respiratório. Mas também existe aqui o chakra laríngeo, que também bastante pessoas acabam manifestando algumas patologias aqui no sistema laríngeo, né? O chakra laríngeo no nosso sistema fonador, tá, gente? Garganta, enfim, tá? Então, muitas destas situações, elas acabam manifestando patologias nesses 4 chakras principais aqui, né, gente? Justamente por conta de muitos traumas que a gente veio vivenciando ao longo das nossas experiências, tá? Então, por exemplo, muitas questões aqui de ordem familiar, onde as pessoas, as mulheres principalmente, né, acabam manifestando muitos problemas no sistema reprodutor por conta de muitas memórias que elas vêm guardando ao longo das suas experiências por conta da figura masculina, seja esposo, seja pai, seja irmão, seja tio, seja avô, não importa. A figura masculina dos membros familiares que geraram traumas profundos aqui e que a mulher veio a manifestar, seja ele um câncer de colo de útero, um câncer de ovário, muitos problemas de cistite, enfim, várias dessas situações no sistema reprodutor, endometriose também, tá? Então são traumas que as pessoas guardam por conta da figura masculina, muitas memórias traumáticas de abuso sexual, enfim, muitas destas informações que esta memória, que este chakra guarda na sua memória também, tá? Uma condição que este chakra também manifesta, ou patologias, né, nesse sistema, que o livro também aponta, né, gente, é que muitas pessoas, principalmente muitas mulheres que desenvolvem problemas aqui no sistema reprodutor, elas, em vidas passadas, elas fizeram votos, digamos assim, de viver uma vida monástica, uma vida de castidade, tá? E nesta existência, por conta de todo o envolvimento do inconsciente coletivo, por conta de todas as situações que a sociedade impõe, né? Muitas vezes estas mulheres então foram levadas a não viver uma vida de castidade e foram se envolvendo então demasiadamente na vida normal como todo mundo e vieram a desenvolver questões patológicas no sistema reprodutor. Eu acompanho uma pessoa que passou exatamente sobre essa situação, gente. Ela, no passado, ela tinha uma certa aspiração em viver uma vida mais monástica, né? Uma vida mais reclusa, uma vida mais, eu não digo religiosa, mas uma vida sem envolvimentos afetivos, certo? Mas, conforme todo inconsciente coletivo vibra, ela precisou ou ela entrou nessa onda de relacionamentos e foi desenvolvendo patologias no sistema reprodutor. Tanto que há mais ou menos, deixa eu lembrar aqui a data, gente, hoje a gente está em 2021, em 2016, 2017, por aí, ela manifestou problemas no sistema reprodutor gravíssimos. Ela, na época, ela estava casada, né?
e ela teve, assim, muita hemorragia, muitas dores, situações de... ela não chegou a ter miomas, mas ela teve muitos cistos no ovário, tá, gente? E aí ela fez todo o tratamento, enfim, tudo que precisava, mas ela continuava, digamos ali, pelo que os relatos que eu lembro, né, gente, ela continuava muito triste no relacionamento, não era mais a vida que ela queria, não era aquilo que ela sentia que ela precisava fazer na sua alma. Sua alma estava pedindo para que ela rompesse com o casamento, tá, gente? E ela levou, então, ainda mais 2 anos para poder fazer uma cura emocional relacionada a esse casamento, tanto que em 2019 ela conseguiu concluir este ciclo. E a partir da conclusão do ciclo, ela depois me relatou que um tempo depois ela foi fazer todos os exames novamente, né, para ver se aquela condição do útero dela estava ali, né, ainda tinha uns cistos, ainda tinha, né, toda a condição das dores, enfim, que ela percebeu que gradativamente as dores foram diminuindo consideravelmente, e quando ela foi repetir o exame, não tinha mais absolutamente nada no sistema reprodutor dela. Tá? E todo o ciclo também menstrual acabou normalizando depois que ela se separou, tá? Então ali percebe-se que, além de toda uma condição de memórias que ela poderia guardar do antigo, então, companheiro, ela também descobriu que ela precisa viver uma vida mais monástica, né? Uma vida de castidade. E desde então ela disse que vem fazendo isso e a questão da saúde uterina dela melhorou consideravelmente, tá, gente? Então, esse é um exemplo. A questão aqui do sistema digestório, coordenado pelo chakra plexo solar, gente. Esse é o nosso chakra de convivência com o mundo, tá? É o nosso chakra do poder pessoal, certo? E muitas pessoas, elas acabam manifestando inúmeras condições patológicas de gastrite, de úlceras, de câncer também, enfim, toda essa condição, muitas vezes de intestino também, né? O intestino mais preso, o intestino mais solto, constipação assim severa, algumas pessoas apresentam. Então aqui vai de como a gente se relaciona com o mundo, né? Com as pessoas, com colegas de trabalho, com a vida social como um todo, tá? E muitos hábitos bastante desregrados a gente tem aqui, inclusive com a alimentação. Então, no nosso estômago, que é coordenado aqui pelo chakra plexo solar, o que acontece, né? A gente engole muitas coisas aqui, né? Que não deveríamos engolir, né? A gente acaba não aceitando muitas coisas que acontecem na nossa vida e a gente acaba armazenando tudo aqui, então, no chakra plexo solar, tá? Acontece também de muitas destas dores que a gente enfrenta de estômago, azia, má digestão, enfim, vir destas situações, mas também é aqui, gente, neste chakra que a gente acaba armazenando a raiva, o ódio, instintos de vingança, né? Situações mais instintivas, mais impulsivas e que geram então todo o desconforto aqui do sistema gastrointestinal, tá? Então é muito importante a gente avaliar essa condição aqui de como eu estou engolindo as situações ou como eu não estou aceitando alguma coisa que está acontecendo no mundo externo, tá? Porque aí essa condição vai trazer bastante interferência aqui, certo? No nosso estômago, vesícula, fígado, baço, pâncreas, intestino, então toda essa região é coordenada por aqui, tá, gente? E aqui também o nosso chakra cardíaco, onde ele coordena muito mais as nossas emoções do que os próprios sentimentos mais instintivos, tá? Então aqui, ó, chakra plexo solar é sentimentos e cardíaco são as emoções, tá? Então aqui são os apegos, as mágoas, os ressentimentos, as ilusões, tá?
toda a condição ilusória que a gente foi armazenando ao longo das nossas existências e que muitas pessoas acabaram então desenvolvendo problemas cardíacos ou problemas respiratórios, né? Pneumonia, problemas também relacionados a enfisema pulmonar, né? Problemas do coração mesmo, né, gente? Arritmia cardíaca, pessoas que nascem muitas vezes, né, com sopro no coração ou vêm desenvolver ao longo da vida também, situações de todas as questões cardiológicas, né, gente? Cardíacas, melhor dizendo, cardíacas e pulmonares, tá? E também aqui o chakra laríngeo, que algumas pessoas elas também manifestam uma condição de não conseguir se expressar adequadamente, né? Até um tempo atrás eu conversei com uma pessoa que ele me disse assim, Bah, mas se eu conseguisse me expressar um pouco mais, eu acho que não teria tomado o rumo que tomou essa situação na minha vida, né? Então o que acontece, gente? Problema aqui no chakra laríngeo, aonde a gente foi também acumulando muita informação, não conseguindo expressar no passado, não conseguindo aceitar também muitas coisas e se fechando, se bloqueando para tudo aquilo que estava acontecendo ao nosso redor, onde a gente também foi muito impedido, foi muito bloqueado por outras pessoas para que a gente não expressasse. Então, pessoas que chegam no nosso meio e nos bloqueiam para a gente não conseguir expressar aquilo que a gente realmente precisa expressar, tá? Mas e o que acontece também, gente, é que além de todas estas informações, destas memórias que a gente veio armazenando ao longo das nossas vidas, estes chakras, eles também foram extremamente manipulados pelas forças involutivas, tá? Então, muitas das informações que a gente tem armazenado em cada um dos chakras, tá, gente? Em todos eles, sem exceção nenhuma, foram informações holográficas implantadas pelo lado negativo. Implantados como, Margarete? Implantados, gente, pelo aprisionamento na rede neural, que a gente já falou para vocês, mas a gente vai repetir quantas vezes forem necessárias para que a gente possa ir assimilando muitos desses acontecimentos que se fazem na nossa vida, né, gente? Como também sendo fruto destes aprisionamentos aqui nesta rede neural, tá? Que eles vão fazendo inúmeras manipulações, tanto no nosso corpo físico, por meio de tudo aquilo que a gente consome, tá? Seja alimento, seja medicamento, seja água, seja qualquer coisa, seja informação, gente, também que é manipulado pelas forças involutivas, seja linguagens subliminares que estão em muitos vídeos por aí, em muitas músicas, em muitas situações que a gente acaba vivenciando no nosso dia a dia. Esta rede neural, gente, ele acaba manipulando muito, muito, muito tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente vive de experiências na nossa vida, tá? Então, a rede neural, gente, ele, como diz aqui, né, promove o aumento significativo de doenças no planeta, pois também existem realidades espirituais que geram doenças na humanidade para que grupos econômicos e políticos ganhem dinheiro com o sofrimento da humanidade, que é o que nós estamos vivendo exatamente agora. Então é só a gente ampliar um pouquinho mais a nossa mente, é só a gente começar a perceber, ligar os pontinhos, gente, de tudo que está acontecendo no atual momento e que a gente vai perceber exatamente as manipulações que acabam acontecendo, tá? Então muitas destas patologias, destas doenças, essas enfermidades que são geradas na vida das pessoas, elas têm um cunho muito mais de uma manipulação por meio de tudo aquilo que a gente consome, como também de tudo aquilo que a gente acaba se medicando muitas vezes, tá? E estas medicações, estes alimentos, tudo isso a gente vai acabar provocando as patologias na nossa vida, tá? Então, esta rede neural, gente, ela acaba inserindo em nós muitas informações
seja no corpo físico, como eu falei anteriormente, seja no corpo espiritual, porque muitas vezes através do nosso período de sono, quando a gente acaba fazendo uma projeção astral, a nossa alma, digamos assim, se está bastante negativada, com pensamentos, com sentimentos, com emoções, com atitudes, a nossa alma ela vai se tornar um alvo fácil para cair neste aprisionamento aqui, tá? Então a gente pode passar por este aprisionamento, ser levado para os laboratórios da rede neural, tá, gente? E lá passar por inúmeras experiências que esse lado evolutivo acaba gerando na humanidade, tá, gente? Para que, olha só, grupos econômicos e políticos ganhem dinheiro com o sofrimento das pessoas. Então a gente percebe que todo dia tem medicamento novo, todo dia tem umas formas de alimentos novos, todo dia tem inovações em todos os sentidos. E estas inovações, gente, elas estão repletas de nanotecnologia. E essa nanotecnologia faz com que as doenças vão se proliferando cada vez mais, né? Elas vão se dissipando e as pessoas elas não conseguem buscar uma cura desta enfermidade na questão das medicações normais ou dos tratamentos convencionais que são dados à população, tá? Por quê? Porque a gente sabe que muito mais a saúde que ela é colocada para a população, ela não é uma saúde, ela é uma doença, porque ela não vai tratar a doença, ela vai dar o medicamento simplesmente para amenizar o efeito, para amenizar a dor, mas ela não vai tratar profundamente a causa daquilo, tá? E é muito importante a gente observar isso. Então, as enfermidades, elas não estão sendo curadas, elas estão sendo deixadas ali em stand-by, né, paralisadas, porque aí você toma um medicamento para uma coisa e aquele medicamento gera uma outra situação, um efeito colateral. Aí você vai precisar de um outro medicamento para melhorar o efeito colateral provocado por aquele primeiro. Aí aquele segundo medicamento vai provocar outro efeito colateral, que aí você vai precisar de outro medicamento. Então vocês percebem, gente, o quanto essas situações não estão ajudando a curar, elas simplesmente estão deixando a população cada vez mais doente. E essas doenças, gente, que provocam também muitas dores e sofrimentos da humanidade, tá? Então, justamente por conta dessa situação aqui da rede neural, que quer provocar na humanidade ainda mais dor e sofrimento, ao invés de promover justamente a cura necessária, tá? Outra situação, gente, que eu também acabei lembrando e que a gente acabou não colocando na lâmina, é que muitas das enfermidades que as pessoas acabam manifestando também, tá? Elas se dão por conta de processos magísticos. Então, existem pessoas que procuram trabalhos espirituais para que outras pessoas acabem adoecendo e vindo à morte, tá? Estas são situações que pessoas que nós acompanhamos aqui no Instituto OnLuz nos trouxeram, que sabem de pessoas que fazem parte da sua própria família, que fizeram trabalhos espirituais para eliminar o seu concorrente, seja ele um concorrente profissional ou seja ele um concorrente, digamos assim, uma inimizade, tá? Então, sim, existem pessoas que têm essa capacidade de fazer isso também. Então, muitas das situações de patologias mais severas ou patologias fulminantes que a pessoa descobre hoje, daqui uma semana vai embora, tá? Ela também pode ser provocada por estes processos magísticos, certo? Então, nesse quesito, vale muito a pessoa buscar um amparo também espiritual com pessoas que sejam plenamente preparadas para isso, né? Porque existe um monte de trabalho espiritual sendo oferecido por aí, mas a gente sabe que grande parte deles estão aqui, ó,
ligados a esta frequência também, tá, gente? Elas não vão provocar uma cura verdadeira na pessoa, elas vão gerar ainda mais um aprisionamento nessa rede neural, e para que a pessoa vai dar muito mais valor a essa condição aqui, né, questão financeira, do que realmente ajudar a promover a cura. Porque a gente percebe que muitos dos tratamentos espirituais que são oferecidos por aí, gente, são pessoas que não querem saber de ajudar, por mais que elas tenham um discurso, né, de querer ajudar, de fazer bem ao próximo e tal, e nananã, mas elas não acabam não fazendo isso justamente porque elas possuem contratos espirituais bastante pesados com as forças involutivas, e elas estão preocupadas única e exclusivamente para a manutenção da vida financeira delas, do que realmente promover um amparo e tratar realmente a causa de todas aquelas situações que estão se apresentando na vida da pessoa, tá? Então é muito importante, quando a gente for buscar um amparo espiritual, a gente avaliar também a índole espiritual da pessoa, tá? Por quê? Porque uma pessoa que realmente trabalha com as frequências da luz, ela não vai ficar indo embalada no final de semana, ela não vai ficar tendo uma vida desregrada, né? Ela não vai ficar tendo uma vida em que ela é usuário de drogas, ela é usuário de álcool, ela é usuário, né, de qualquer tipo de entorpecente ou qualquer vício que ela manifesta, tá, gente? Uma pessoa que tem uma ligação espiritual com a hierarquia de luz, ela vai viver uma vida mais em clausura, mais isolada, não vai participar de eventos gigantescos, ela não vai participar de festas, sabe? Ela vai se isolar mesmo, tá? Então é muito importante a gente observar isso na vida da pessoa, tá? Porque estas frequências mais densas, que estão em todos os lugares, claro, mas que envolve badalações, entorpecentes, álcool, todos esses vícios, gente, vai fazer com que o campo de energia do terapeuta se contamine, e o que vai se aproximar ali são frequências da não-luz. Então ela não vai promover a cura, mas o aprisionamento ainda maior aqui. Opa, apaguei a canetinha, né? O aprisionamento na rede neural, tá? E todos os laboratórios que a rede neural está inserida, ok? Certo, gente? Então é muito importante a gente observar todas essas informações de quando a gente está buscando então esse processo de cura kármica, tá? Então é muito importante a gente observar essas informações, a gente olhar, né, para a verdade do que está acontecendo, que se esse profissional realmente tem uma vida mais isolada para poder realizar uma cura, porque senão, gente, esse campo de energia das pessoas que acabam vivendo essa vida mais normal, como todo mundo lá fora, ela não vai ter uma energia espiritual para poder conduzir uma cura a nível mais elevado, certo, gente? Então fica a dica para que vocês possam então avaliar, né, as curas que vocês estão fazendo por aí também, tá bom? Então, Margarete, como é que a gente pode proceder para realizar uma cura então, né? Como é que a gente faz na prática a aplicação deste livro aqui, tá? Deste livro aqui, Além do Karma, de José Trigueirinho Neto, tá, gente? Então, a primeira condição que a gente tem a se colocar é o que, né, gente? É aceitar, tá? Quanto mais eu for aceitando que aquela condição patológica chegou na minha vida, mais fácil vai ser dos planos superiores agirem para que aquela cura se faça. Então eu preciso olhar profundamente para mim e percebendo quais são as situações que eu desenvolvo, o que está aflorando em mim, quais os pensamentos, quais os sentimentos, quais as emoções, quais as atitudes, tudo aquilo que eu fui vivenciando de experiência,
como que eu me sinto em relação a determinados lugares, com determinadas pessoas, porque muitas das situações patológicas que acontecem na nossa vida, né, gente, muitas dessas enfermidades, elas chegam justamente para me fazer repensar aquilo que eu estou vivendo, com as pessoas que eu estou vivendo, porque muitas vezes tudo o que eu estou vivendo é o contrário do que a minha alma precisa, certo? Então eu preciso observar atentamente cada uma dessas situações que acontecem na minha vida. Eu preciso, gente, olhar profundamente para o que a minha alma está precisando que eu realize aqui. O que a minha alma verdadeiramente precisa que eu coloque em prática. Porque a partir do momento, lembra do exemplo que eu dei da moça ali, né, que tinha a questão uterina. A partir do momento em que ela mudou a vida dela, em que ela encerrou um ciclo que estava praticamente fazendo com que ela viesse a desenvolver algo bem pior lá na frente, tá? A partir do momento em que ela escolheu seguir o que a alma dela estava programando desde que ela encarnou na Terra, essa frequência desta patologia se dissipou. Então ela aceitou que ela precisaria mudar de vida. Não estou dizendo aqui, gente, que todo mundo tem que se separar que nem essa moça fez. Não, a gente precisa prestar atenção em como eu estou me sentindo, em que tipo de condição que eu preciso mudar na minha vida, tá? A partir desse momento em que eu aceito essa condição e olho para isso como sendo um processo de um aperfeiçoamento que a minha alma precisa fazer em mim, essa condição ela muda e a patologia ela tende a ser sanada, que foi o que aconteceu com aquela moça, tá? Ou na condição da família que eu trouxe ali para vocês também, né? Então a família aceitou, a partir do momento da aceitação da patologia, então que a mãe estava vivenciando, ocorreu uma união. E a mãe, até hoje, quando a gente sabe, né, da condição dela, ela está super bem, né? Então ela curou-se, isso já fazem uns 5, 6 anos que aconteceu, tá, gente? Então ela tá super bem, não manifestou mais absolutamente nada, e ela tá tranquila, porque ela entendeu que aquela condição ali estava vindo para unificar, para unir a família, e foi o que aconteceu, tá? Então, quando a gente aceita a patologia que está se desenvolvendo, ela vai ter uma cura maior, tá? Então, aquela situação que acontece, aquela patologia, aquela enfermidade que vem, gente, ela vem para o nosso aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento de todo mundo que está ali envolvido, tá? Então, a aceitação, ela é uma das principais situações, né, fatos, enfim, que eu preciso ter para que essa patologia, ela se cure nesta existência, porque senão eu vou carregar ela para uma próxima vida. E pode não haver uma próxima vida aqui na Terra, né, gente? Porque a gente sabe que, como nós estamos em processo de transição planetária, tá? Então, essa condição de uma próxima vida na Terra pode não existir. Então, a gente pode passar por um processo de transmigração, um processo de translado, tá? Ir para um outro plano e a gente dar continuidade numa outra existência em outro mundo, que pode ser igual, semelhante, tá? Mas pior do que a Terra. Tudo vai depender da nossa condição de evolução espiritual, ok? Outra situação aqui que também precisa é orar e apelar ao plano divino para que a gente possa suportar os incômodos da doença, tá? Então, quanto mais eu for me entregando para o plano divino, quanto mais eu for aceitando essa condição patológica, quanto mais aquela dor, aquele incômodo, aquela condição mais negativa que aquela patologia vem a trazer, eu preciso pedir todas as forças necessárias para que essa cura se faça. Eu preciso, gente, pedir as causas daquilo, se eu tiver a condição de saber o porquê que eu estou passando por aquela situação. Então, quanto mais eu for pedindo, implorando, rogando, suplicando a cura, quanto mais eu for me entregando para que o plano divino possa conduzir aquela cura que eu preciso, tá? Mais eu vou ter a força necessária para poder, então,
suportar essas dores, tá? Suportar aquele sofrimento, entre aspas, que vai trazer justamente um processo de uma purificação maior para as nossas vidas, ok? Vou precisar também, gente, me libertar do karma pessoal e familiar, tá? Como aconteceu com aquela moça. No caso dela e no caso de várias outras pessoas, muitas vezes elas vão precisar sair dos ambientes familiares em que elas se encontram para que a cura aconteça, tá? Então, muitas vezes vai precisar ocorrer um encerramento de ciclo total para algumas pessoas. Porque caso isso não aconteça, em algumas situações, gente, a patologia ela pode, digamos assim, se estagnar, né? Pode ficar ali em stand-by, a gente achou que curou, mas ela está ali adormecida, mas eu não dei a devida atenção para a cura do karma familiar, do karma pessoal, de todas aquelas situações que eu fui manifestando ao longo da minha vida, de todas as escolhas que eu fui fazendo, tá? E aí essa patologia que eu achava que estava curada, ela retorna. E pode retornar, gente, com muito mais intensidade, tá? Então, a gente sabe, né, de pessoas que nós acompanhamos que estão passando por esse processo também, né? Tá ali, né, paradinha aquela condição patológica. Mas a pessoa, ela tá vivendo numa zona de conforto. Ela está recebendo muitos benefícios, principalmente da questão material e financeira, tá? Então, o que pode acontecer com estas pessoas, em torno de umas 3 ou 4 que a gente acompanha, né, razoavelmente assim, né, esta questão das patologias, ela pode voltar com muito mais intensidade, porque a pessoa ela está recebendo todas as orientações ou recebeu as orientações necessárias do que ela precisava fazer e ela não consegue fazer. Ela não aceitou algumas verdades sobre a condição de um karma familiar. Então, estas patologias ou esta patologia para estas pessoas que a gente tem o conhecimento, ou para alguns dos familiares, né, de algumas pessoas que a gente acompanha, pode retornar com muito mais intensidade nos próximos períodos. E a gente sabe que essa condição patológica de questão de cura planetária está aumentando cada vez mais. E se eu não conseguir me libertar destas condições kármicas, ou se eu não aceitar que existe uma condição kármica para ser trabalhada, para ser curada, tanto pessoal como familiar, gente, essa patologia ela vai retornar com mais intensidade, tá? Então é muito importante a gente observar exatamente aquelas situações, tá? Muitas pessoas ficam buscando entender, né? Ou buscando verdades sobre tudo que vive em âmbito familiar, conjugal, pessoal, enfim, tá? E estas verdades se manifestam, mas a pessoa ela não quer acreditar naquilo que se manifestou. Então ela fica ali duvidando destas informações que as hierarquias mostraram para a pessoa. E essa dúvida, ela também pode ser um fator gerador para que aquela patologia retorne com mais intensidade também. Então é muito importante a gente avaliar, né? Se eu recebi orientação, se veio a confirmação e eu não fiz nada para modificar aquilo, eu continuo ali preso naquela condição, eu continuo vivendo da mesma forma, eu continuo fazendo as mesmas coisas, continuo vivendo no mesmo ritmo enlouquecido da vida mundana, a patologia ela pode retornar com bem mais intensidade, tá? E aí pode não dar tempo, né? Pode ser que a pessoa nesta existência ela não consiga promover a cura que a alma dela precisa que ela faça, certo, gente? Continuando, curar o lado negativo da personalidade que se manifesta. Ou seja, muitos de nós, né, a gente pode manifestar uma personalidade mais agressiva, mais violenta, mais vingativa, mais vitimista, né? Uma personalidade mais narcisista, muitas vezes, uma personalidade mais egoísta, né?
uma personalidade mais ambiciosa. E aí, estas personalidades, gente, é que justamente vão fazer com que a patologia se manifeste também, tá? Então é muito importante a gente avaliar o quanto eu tenho de medos também, de inseguranças, o quanto eu tenho, gente, de apegos, de ilusões, de tristezas. Então eu preciso fazer uma análise muito profunda em mim para saber exatamente o que eu sinto, exatamente o que eu vivo, exatamente o que manifesta em mim, para que a cura daquela patologia possa se fazer mais intensa na minha vida, tá? Então é muito importante eu fazer essa autoanálise e me observar exatamente como eu estou vivendo com tudo aquilo, tá? Dedicar-se também, gente, a uma purificação por meio de uma vida mais altruísta. Ou seja, eu preciso curar a mim, mas a partir do momento em que eu oro, em que eu apelo, fugiu aqui, né, gente? A partir do momento, então, em que eu oro, que eu apelo ao plano divino, para que esta cura seja feita em mim, eu também posso pedir para que todas as pessoas que passam por aquela mesma patologia, por aquela mesma enfermidade, seja curada também. Tudo aquilo que eu estou pedindo para que o plano divino possa fazer de curas para mim, que também possa fazer de cura para todas aquelas pessoas que estão vivendo a mesma condição física, mental, emocional ou espiritual que eu estou vivendo, tá? A gente também precisa, sob um ponto de vista de nos tornarmos mais altruístas, ajudar as pessoas de alguma outra forma também, tá? Nos colocando no lugar do outro e pedindo para que a ajuda que aquela pessoa precise, que eu tenha condições de dar, né? Ou a condição que eu tenho de ajudar alguém que se manifeste, né? Que eu possa realmente contribuir para o bem-estar de algumas pessoas. Então eu posso sim me tornar uma pessoa que pode fazer algum tipo de trabalho de caridade, algum tipo de trabalho fraterno, algum tipo de trabalho, gente, em que eu vou estar doando o meu tempo para que a outra pessoa possa ser ajudada. Porque esse trabalho altruísta que a gente vai desenvolvendo, ele vai fazendo com que a história kármica que eu carrego, que também pode ter sido provocado por uma questão de uma omissão no passado, eu posso ter sido uma pessoa omissa e não quis desenvolver um trabalho altruísta, um trabalho fraterno, né, um trabalho de ajuda humanitária aqui, tá? E hoje tudo que eu guardo, tudo que eu acumulo é para o meu próprio prazer humano, né? Então, quanto mais eu for sendo altruísta, sendo fraterno, sendo um filantropo, tá? Mais a cura daquela patologia que eu apresento, ela vai se manifestando também. Então, não adianta eu só fazer acúmulos para o meu sustento se tem um monte de gente lá fora passando por muita necessidade. Então, o trabalho altruísta, gente, também é muito importante para que uma cura kármica possa acontecer na minha vida, ok? E a gente precisa, então, também, né, gente, se entregar a Deus para que a fé, com fé, devoção e fidelidade às leis divinas e evolutivas conduzam as nossas vidas. Então, entregar-se a Deus, gente, é justamente eu entregar o meu livre-arbítrio para que Deus conduza, para que o meu eu superior conduza, para que seja desenvolvido na matéria exatamente aquilo que a minha alma precisa, não aquilo que o meu ego humano assim determina, tá? Porque o ego humano, gente, vai fazer com que a gente sempre caia nas armadilhas. O ego humano vai fazer com que eu seja uma pessoa muito mais dependente muitas vezes emocionalmente, uma pessoa muito mais ambiciosa, egoísta, gananciosa, uma pessoa que vai se envolver com frequências mais involutivas para poder alimentar o ego, tá? Vai utilizar de práticas energéticas espirituais para se favorecer em detrimento de outras pessoas, tá? Então, a gente precisa
entregar 100% do nosso livre-arbítrio para que Deus vá conduzindo a nossa vida, tá, gente? Porque quanto mais a gente for fazendo, tendo essa prática, mais a gente vai conseguindo equilibrar o karma da nossa vida. Mais a gente vai conseguindo seguir exatamente o que as leis divinas e as leis evolutivas precisam que a gente faça aqui, né? Então, por prática, gente, a gente pode ter lá seguir os ensinamentos dos 10 mandamentos, que já é um começo. Então, eu preciso seguir estas leis divinas. E existem muitas outras leis divinas por aí, que inclusive a gente tem um curso, né, o ciclo de estudos em que a gente fala sobre estas leis divinas, sobre as leis evolutivas, sobre as leis que regem a materialidade aqui no planeta Terra, tá? Então, caso, né, vocês queiram saber um pouco mais sobre as leis divinas, é só entrar em contato com a gente, tá? Então, quanto mais a gente for se entregando para esse plano divino, mais a gente vai conseguindo também que Deus conduza a nossa vida na matéria, e todas essas questões patológicas que a gente apresenta, elas também vão sendo sanadas, certo, gente? E por fim, nós temos também, né, a energia da santidade, que é justamente, gente, não é a gente abandonar exatamente tudo aqui na matéria, pronto, agora virei santo. Não, é a gente ir num processo gradativo, nos libertando de apegos, nos libertando dos laços kármicos, abandonar as vontades pessoais. Então, quanto mais a gente for abandonando essa vontade pessoal, a vontade do ego humano, quanto mais eu for deixando para trás, gente, aquilo que não serve para o plano divino para as nossas vidas, mais a gente vai conseguindo entrar para um caminho de santidade, mais a gente vai conseguindo se despojar de tudo aquilo que a gente veio carregando nos nossos registros de alma. A gente vai deixando para trás, gente, tudo aquilo que é egoísta, tudo aquilo que foi manipulado pelas forças involutivas, porque a gente vive num mundo kármico, num mundo, gente, em que foi programado pelas forças involutivas para todos nós vivermos na dor e no sofrimento, sem exceção nenhuma, independente quem tem recurso financeiro ou quem não tem recurso financeiro, tá? Independente quem está na alta sociedade, quem está, né, vivendo nas misérias do mundo. Então não importa, todas as almas de certa forma estão passando por algum tipo de dor e de sofrimento aqui, tá? E as patologias, elas vão se desenvolver em todas as classes sociais. Por quê, gente? Porque a gente é muito apegado, a gente tem muitos laços kármicos com todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, porque não são parte da nossa família espiritual. E a gente não tem que ter vontade nenhuma de colocar o nosso ego em prática aqui, tá? Então, a partir do momento em que eu vou me despojando de tudo isso, a partir do momento em que eu for me esvaziando, que é o que a gente sempre fala, né? Nos nossos vídeos, principalmente nos atendimentos personalizados, tá? A gente precisa se esvaziar de tudo aquilo que não serve para o plano divino para as nossas vidas. Nos esvaziar de todas as memórias negativas, nos esvaziar de tudo aquilo que a gente quer conquistar com o ego humano, nos esvaziar de todas essas vontades pessoais, nos esvaziar, gente, de tudo aquilo que é ilusório, que é materialista, que a gente acha que sabe, que a gente acha que conhece, que a gente acha que possui, que a gente acha que é, tá? A partir do momento em que a gente vai se esvaziando de tudo isso, mais o plano divino vai conseguir agir na nossa vida e a patologia que se manifestou vai sendo curada, tá? Então, a ideia principal para que esta patologia se cure, gente, e todas as outras adversidades que a gente enfrenta, tudo aquilo que a gente está sob a incidência da lei do karma, quanto mais a gente for se esvaziando e se entregando para o plano divino, mais a cura de tudo que a gente precisa se faz. Certo, gente? Pois bem, meus anjos, estas eram as orientações que eu precisaria trazer para vocês.
Espero ter contribuído, né, com essas explicações, né, com esse aprofundamento, então, uma visão um pouco mais cósmica sobre tudo que o livro Além do Karma traz para a gente. Espero ter contribuído com cada um de vocês, né? E mais orientações a gente também traz nos cursos do Reiki On Luz, a cura cósmica. Agradeço a todos que me acompanharam e nos vemos então nos próximos vídeos. Até lá!